Somos alunos do primeiro ano do ensino médio. Iremos entrevistar Lúcia Vera, diretora do Chico Rei, e os colaboradores foram Gabriela, Kailane, Alice, Letícia, João Luiz, Larissa, Breno e Gabriel. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a sua participação. Esse é um projeto muito importante para todos nós da produção, para mim, para a escola. Primeira pergunta é: como foi a idealização do Centro Cultural? Eu é que agradeço, de poder contribuir, espero que seja assim de verdade, contribuir com vocês. O Chico Rei, ele nasceu Chico Rei Clube. Ele foi idealizado pelo senhor Mário Benedito Costa, que foi o sócio fundador e primeiro presidente da instituição. Quando o Chico Rei nasceu, o seu Mário, ele era mecânico, ele era maçom e era músico. Então, por essas três profissões dele, ele circulava muito pela comunidade, enfim, pela sociedade daqui de Poços. E ele não se enxergava enquanto negro nesses espaços onde ele estava, porque somente ele, enquanto negro, participava desses locais. E aí, então, ele pensou, o que eu posso fazer para mudar um pouco isso? E aí, ele pensou em criar um clube, E aí, por isso que nascemos Chico Rei Clube. E isso em 1963, eles conversaram na época com o prefeito e ele doou um espaço que era ali onde hoje é perto da igreja Nossa Senhora de Fátima. O espaço seria ali, fizeram a inauguração da pedra fundamental e nesse período de junho até setembro, que foi quando foi comprado aqui, um dos sócios achou aqui, era um restaurante, e ele achou aqui esse local que estava para venda, então eles acharam melhor comprar um espaço onde já tinha o prédio e a edificação pronta. E aí compraram. A instituição ela foi fundada pelo seu Mário e a esposa e mais 17 casais. Então, quem tinha casa naquela época penhorou as suas casas para que pudesse comprar aqui o local. E assim foi feito. Quando eu falo de Chico Rei, hoje as pessoas se remetem ao passado do Chico Rei, enquanto essa história do Chico Rei, que se fazia muitos bailes, a feijoada, então isso é muito lembrado. Mas hoje a gente já tem uma questão totalmente diferenciada, mas o Chico Rei ele é muito lembrado por isso. Então, o Chico Rei nasce com a intenção de ter um espaço onde os negros da cidade pudessem se encontrar, que discutir não só a questão política, social e cultural da comunidade negra. Muito legal. A segunda pergunta, então, é qual foi as principais dificuldades encontradas no momento de fundação do Chico Rei, algumas dificuldades que vocês passaram recentemente, qualquer tipo de dificuldade que tenha surgido? Então, na época da fundação do Chico Rei, eu estava super novinha, era criança ainda, bem pequena, então não participava. Quando eu conheci aqui a instituição, e eu falo que eu entrei na porta ali, foi amor à primeira vista. Nós somos uma instituição sem fins lucrativos. As dificuldades sempre foram relacionadas à questão financeira, O potencial humano da instituição, na época, nos áureos tempos, sempre foi muito bom. A instituição também, ela sempre teve bons respaldos, até que aconteceu agora, de pouco tempo, foi agora no final dos anos 90, e que aconteceu esse problema. Nós tínhamos aqui no Chico Rei um projeto de contraturno escolar, em onde as crianças ficavam o dia todo aqui, no contraturno. E aí aconteceu um problema com a diretoria da época e aí até hoje nós não conseguimos sair ainda desse embrolho que conseguir fazer esse pagamento, Então a gente, inclusive, corremos o risco de perder essa sede, então a gente tem, várias dificuldades. Você comentou muito dessas dificuldades financeiras. Se alguém tiver interesse de ajudar com as dificuldades, como que a pessoa pode ajudar? Sim, isso agora, no momento, é primordial, é essencial para nós. Há poucos dias nós fizemos um trabalho feito pelos alunos da PUC, da publicidade, e aí eles estão desenvolvendo para a gente algumas formas de conseguir chamar a atenção das pessoas
para esse espaço, né? O porquê que esse espaço está da forma que está hoje em dia, nós precisamos reformar de maneira geral mesmo. Então a gente precisa de parceiros, né? Que enquanto a gente não consegue captar recursos através de projetos, como eu falei, a nossa necessidade, e assim, a iniciativa privada pode nos ajudar, quem tiver interesse. Então, daqui a pouco vai estar saindo, né, através das mídias sociais, como essas pessoas vão poder nos ajudar. Então, eu acho que isso é bem interessante. A terceira pergunta é que como foi a sua primeira experiência quando você começou a participar do Centro Cultural? Eu fui chamada para participar na época de um grupo de teatro. E do grupo de teatro eu fui para o balé. Era só eu de negra, era só a Lúcia Vera de negra. Todas as outras meninas eram, né, meninas brancas. E a minha professora de balé, ela sempre fazia questão de me fazer dançar, e quando das apresentações, que eu dançasse uma música que remetesse à cultura afro. E aí, por conta disso, eu fui chamada um dia para vir fazer uma apresentação. Tinha acontecido a apresentação do balé e aí me chamaram para vir fazer uma dança aqui no Chico Rei. Foi o meu primeiro contato com o Chico Rei. Eu parei um tempo de participar aqui enquanto casei e tive filhos, e depois eu retorno há pouco mais de 10 anos agora que eu estou, né, fielmente aqui na instituição. Então, é aquela coisa, eu acho que é aquele chamado, né, da nossa ancestralidade. Quando eu vim para cá, para o Chico Rei, na época mais nova, e depois quando eu retorno agora. E aí a gente já retorna com outro viés, né, com outro entendimento do que é ser negro. Agora, a quarta e última pergunta é que qual foram as críticas que foram feitas ao Chico Rei, tanto na época da fundação quanto até os dias atuais? Eu imagino que na época da fundação, as pessoas com toda certeza cobravam o que ainda cobram hoje, porque essa questão de se falar em separação. E nós não falamos em separação. O que nós falamos e o que nós queremos é o respeito dessa identidade, né? Nós somos um país com mais de 52% da população e às vezes que não se entende, a grande maioria que não se entendem e que não se respeitam enquanto pessoas negras. Quando as pessoas falam agora, na época de novembro, sobre a consciência humana, para nós é uma desconstrução do trabalho, né, que vem sendo feito a partir ali de 1978, quando o movimento negro ele se fortalece, né, e aí cria-se esse movimento nas grandes capitais. Então, assim, quando a gente discute no mês de novembro, nós temos que discutir, sim. Eu acho que é todos os dias, né? Essa lei, a implementação dessa lei 10.639, eu acho que ela fortalece muito o nosso trabalho, mas ainda está muito longe que a gente consiga que ela realmente esteja sendo conduzida como nós queremos. E aí as críticas, elas vêm nesse sentido sempre, né? Esse pessoal do movimento negro, eles fazem muito mimimi. Não, se não fosse necessário, nós não estaríamos discutindo, né? Nós temos muitas questões que vêm para nós enquanto cotas, enquanto empoderamento, enquanto feminismo. Então, todas essas questões a gente precisa discutir e é isso que nós estamos fazendo. Muito legal. Você teria alguma mensagem para passar para o pessoal que está assistindo? Então, o que eu gostaria é que não fosse necessário que nós estivéssemos ainda nos dias de hoje discutindo sobre racismo, sobre preconceito e sobre discriminação. Mas eu creio, né, que talvez, assim, eu sempre coloco a minha neta nessa fala, que talvez quando a minha neta estiver na minha idade, nós estejamos realmente discutindo o que é ser humano, né? Enquanto seres humanos, nos respeitarmos, e é isso que é importante. Muito obrigado pela participação. Eu achei muito interessante. O espaço aqui é bem legal, ele é um espaço que ele traz uma sensação, você entra nele, ele é bem, acomoda você bastante, ele te deixa à vontade. Todo mundo que entra aqui na instituição, uma das primeiras coisas que falam é isso, né? Essa sua fala realmente é recorrente, assim, agradeço que vocês tenham vindo e a nossa casa está sempre à disposição.